Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa live gravada. Se você está assistindo essa live gravada, me conta que horas são para você aí. Agora aqui são 12h14, sexta-feira, dia 24 de maio. E ontem à noite nós tivemos um encontro, uma roda de meditação e de cura. E algumas pessoas aqui já estão entrando, pessoas que estavam lá ontem à noite também. Parece que o meu celular tá de novo com aquele desfoque do fundo, mas menos agora. Marlene, infelizmente não deu certo pra gente fazer ontem o seu atendimento, mas hoje às 15 horas estamos combinadas, né? Vou fazer um atendimento às 1h30, depois eu já te chamo lá no Zoom. Pessoal, ontem nós fizemos uma roda de meditação e de cura. Foi uma ideia, digamos assim, né? Tudo assim de última hora. Em 2 dias, foi na quarta-feira que a gente decidiu fazer e fazer essa ideia nesse formato bem diferente de todos os outros que eu já fiz, né? E bom dia, boa tarde. E eu estava comentando ontem à noite, né, depois com algumas pessoas, que esse trabalho semelhante ao que eu fiz ontem à noite, eu fazia também lá na Casa do Caminho de Maria de Nazaré, que eu já comentei para vocês sobre essa instituição, né? E ainda que a Casa do Caminho Maria de Nazaré fisicamente, é bom sempre lembrar disso, fisicamente ela não tenha continuado, espiritualmente ela permanece. Espiritualmente, o trabalho que a Casa do Caminho Maria de Nazaré já fazia antes, né, de eu começar a trazer para o plano físico, já existia esse trabalho no plano espiritual e ele continua, independente de ter aqui uma unidade física, porque é como que uma estação de trabalho, uma estação de tratamento no plano espiritual que atua em várias outras instituições. Então a Casa do Caminho Maria de Nazaré é como se chamaria aqui, né? Essa unidade aqui física na Terra. Mas essa equipe espiritual, ela responde por muitas unidades de apoio, de tratamento espiritual. Então, mesmo aqui, onde eu atendo as pessoas na minha sala, é interessante eu falar isso, gente, porque eu sei que ali tem, ao lado da minha sala, espiritualmente, há uma continuação, porque eu vejo, né? E há uma enfermaria ali muito grande, há um hospital, né? Ali já havia antes e aí cresce cada vez mais, né? Então, quando uma pessoa está sendo atendida ali por mim, tem toda uma equipe, né? Tem todo, eu vejo o espaço lá, várias macas, espíritos também são trabalhados ali, são auxiliados, socorridos, que venham junto com essas pessoas que vêm para o meu atendimento, né? Que muitas vezes a pessoa tá com uma influência espiritual. E aí eu quero contar um pouquinho desses bastidores para vocês. E mais de uma vez, pessoas que têm uma mediunidade sem saber disso, dessa, né? Eu não fico falando disso, eu tô falando aqui agora para vocês. E vejam como a gente acaba... É aquilo que eu falo para vocês aqui sobre a aprovação, né? Sobre, não vou falar determinada coisa porque algumas pessoas vão criticar e vão julgar, então eu não vou dizer sobre isso. Se eu falar que ali do lado da minha sala, junto com a minha sala, há uma extensão espiritual, onde há ali um hospital mesmo, não é só uma enfermaria, há um hospital. E se eu falar isso... os espíritas, né?
vão dizer assim, e agora ela tá se achando, né? Que lá ela tem um hospital lá com ela. E agora ela tá dizendo isso porque daí vai atrair clientes para irem lá fazer esse trabalho com ela, porque ela tem isso lá. Então eu acabo não falando sobre isso. E aí eu percebo como eu me bloqueio também por causa disso, né? De não falar para não ser julgada, de não falar porque vão dizer algo, né? E como eu sei que vão dizer algo? Porque talvez você vai pensar assim, tá pensando isso, mas talvez as pessoas nem vão dizer e é tu mesmo que pensa isso. Não, não sou só eu mesma que penso isso, porque eu já vi e já ouvi muita coisa de julgamentos em relação a outras pessoas e até mesmo a mim, né? Já contei para vocês uma história, né? Também nesse sentido, de uma época, uma oportunidade em que eu vi o Chico Xavier distribuindo flores para as pessoas, Chico Xavier desencarnado, né? E vi a Joana de Ângeles, eu vi o Eurípides Barçanufo, eu vi Bezerra de Menezes, Amélia Rodrigues, vários espíritos assim, né? E daí uma pessoa que soube que eu comentei com algumas pessoas mais íntimas sobre isso, e essa pessoa disse, se ela viu o Bezerra de Menezes, eu vi Jesus Cristo, tipo assim, né? Conta outra. Então eu percebi como essa pessoa falou isso, ela mexeu com algo que é meu já, né? Ontem eu fiz um stories ali falando sobre isso, né? Que a gente pensa que o outro colocou em nós alguma coisa. Não, essa pessoa fez que eu visse algo, né? E quando eu tô falando isso aqui pra vocês, de que esse hospital ali, nossa, vai ter mais pessoas que vão falar, nossa, tá se achando agora porque tem um hospital lá. E vários médiuns, alguns médiuns já vieram aqui que não sentiam que tinha uma mediunidade, pessoas que dizem que nunca viram nada. Eu não sei que tem mediunidade, não são espíritas, não tem nenhum tipo desses conceitos, e chegaram ali e disseram, nossa, mas tem uma construção grande aqui do lado, eu vi, é tudo de vidro e é assim, é assado, e as pessoas começam a descrever como é esse hospital, e é exatamente assim que muitos vão repetindo. Por isso eu também tenho certeza de que não é uma alucinação minha, porque foi assim que Kardec fez, né? Quando ele decodificou a doutrina espírita, foi colhendo de muitos médiuns respostas e cruzando essas respostas e vendo que todas elas coincidiam, elas eram idênticas, né? Então, assim é que muitas pessoas, há poucos dias, inclusive uma moça bem jovem, que não frequenta centro espírita, que não entende de mediunidade, mas que estava atravessando um período que estava sentindo algumas coisas, e ela disse, gente, eu vi aqui do lado na tua sala, não tem essa parede aqui, e ela descreveu exatamente aquilo que é. Ela é bem grande, tem várias macas e tem muita gente sendo atendida ali. E é de vidro e é muito grande, e eu fiquei muito emocionada, porque sim, é assim. Muitas pessoas já viram e é como eu vejo. Então, eu estou falando isso por quê? Para dizer que ali é uma extensão da Casa Maria de Nazaré, da Casa do Caminho Maria de Nazaré, e que há outras unidades, né, em vários lugares, com outros trabalhadores, com outras pessoas que também atendem, que auxiliam, né, até mesmo em hospitais mesmo, né, de medicina convencional, outros centros de ajuda, há também lá unidades assim, de auxílio, né. Então, eu ontem fiz esse trabalho lá com essa equipe espiritual que trabalha aqui. E eu não vou dizer que eles trabalham comigo, eu acho que o mais certo é dizer que eu trabalho com eles, né? Porque eles são um número muito maior, eles podem fazer coisas muito maiores que eu não posso fazer. Eles é que têm a tecnologia que eu não tenho, né? Então, eu estou ali fazendo a minha parte, mas há toda uma equipe de trabalho. E foi isso que aconteceu ontem à noite. E aí depois eu vou contar os bastidores
De ontem à noite lá pra vocês. Deixa eu ver o que diz aqui. A Cleci diz: quem falar não sabe o que é real. Se você se achar, você pode, mas você é incrível. Obrigada, Cleci. A Fábio diz: Nega Blandina disse que mesmo quem vem pra te criticar leva alguma coisa. Exatamente. Ela disse isso, né? Mesmo que vem pra criticar, alguma coisa vai ficar, né? E ontem à noite, por exemplo, a Nega Blandina esteve lá. E eu estava fazendo a minha prece, né? A minha meditação, a minha preparação, porque como eu disse, é um trabalho diferente de um grupo de constelação, né? E eu comecei dizendo que eu consegui e eu pude fazer esse trabalho ontem lá, porque eu já tinha feito isso na Casa do Caminho Maria de Nazaré, antes da gente fechar, né? Aquela unidade física. Então, ok, aquela unidade física não continuou, mas o trabalho continua. E aquela unidade me ajudou para que hoje eu possa chegar aqui, né, como ontem, e fazer aquele trabalho. Se eu não tivesse estado lá na Casa Maria do Caminho da Maria de Nazaré, eu não sei se eu teria feito esse trabalho ontem à noite daquela forma. Provavelmente não. Talvez eu fosse fazer mais adiante, em um outro momento, não sei. O que eu posso dizer é que, graças ao trabalho desenvolvido na Casa do Caminho Maria de Nazaré e aos feedbacks que eu tinha lá, porque fazia um trabalho de imposição numa pessoa que estava com determinada dor e essa pessoa ficava sem dor ali, né? Não é para ir para casa e melhorar depois, não, é aqui. Se você melhorou, é agora. Se você não melhorou, ok, né? Não dá. Porque não dá pra gente... ok, então eu vou lá e não vou mais no médico, não vou mais fazer nada. Tem coisas que não se curam ali. Porque você ainda precisa, por algum motivo, daquilo para crescer em alguma coisa, porque essa doença veio para trazer para você uma oportunidade de um desenvolvimento em alguma coisa. Não sei. Né? Mas quem é para ficar curado vai ficar ali na hora, não é depois, né? Eu não te disse nada. Ontem tu me disse, tudo é treinamento. Ai, ai. A Tita tá dizendo, foi incrível. O Fábio, né? Sabe quando eu digo eu não te disse nada, porque a Nega Blandina falou muitas coisas ontem lá. Eu lembro de algumas coisas, né? Mas eu lembro que ela falou alguma coisa de treinamento. Eu queria lembrar o que ela disse quando ela falou alguma coisa de quando ela chegou no plano espiritual, mas eu não lembro. Eu não lembro bem o que ela disse, mas eu lembro que foi tão emocionante assim. A visão que eu tive, né? Porque quando eu dou a passividade para um espírito, eu vejo o que ele vê, né? Então, quando a Nega Blandina falou sobre o plano espiritual, eu tava vendo o plano. Gente, eu vi ela sentada num lugar, era como uma sala de espera, assim, e era como se fosse mesmo uma sala de espera, com muitas pessoas. E se essas pessoas estivessem esperando serem atendidas, né? Esperando alguém que fosse chamá-las. E como ela se sentia ali no meio daquelas pessoas, né? E aí eu sei que ela estava falando alguma coisa pra Blandina. Ah, que ela chegou lá de cabeça erguida também, achando que tinha feito tudo certo. Então foi isso mesmo, porque ela estava nessa sala de espera e ela mantinha uma pose assim, ereta. E eu via homens e mulheres de cabeça baixa, assim, sabe? Pensando, com a cabeça bem abaixada mesmo. E ela estava muito ereta, assim, olhando para eles, né? Ficando... Ela não estava num julgamento nem nada, mas ela estava assim, tipo... comigo tá tudo certo, né? Foi isso então. Uhum. Então, quando um espírito, eu dou uma passividade ou tem alguma coisa assim... Eu vejo o que ele vê, né? E às vezes eu não tô ali muito prestando atenção no que ele tá dizendo. Estávamos falando de orgulho, de não reconhecer nossos erros. Tá? Daí ela falou que não é erro, né?
Eu lembro disso, não é erro, é treinamento, né? Você estava treinando. E eu me lembro da última frase, eu acho que foi que ela falou, que ela disse assim: você estava treinando. E agora aquilo que você treinou, você não precisa treinar de novo, né? Você já aprendeu naquele treinamento? Então, assim são os erros, não existe um erro. Existe um treinamento, né? Nós estamos treinando e quando nós estamos treinando a gente não sabe fazer, senão a gente não precisava treinar, né? E se eu estou treinando fazer um negócio, obviamente que não vai dar certo na primeira vez, né? Mas aí eu treino de novo e até eu aprender a fazer aquilo. Ninguém nasce sabendo. Você vai lá fazer um bolo, você nunca fez um bolo. E se você não tem uma receita, se você não segue uma receita, qual é a probabilidade de que esse bolo vai dar certo? E às vezes mesmo seguindo a receita, você não consegue, né? A Tita tá dizendo, a Tita ganhou um colo da Nega Blandina, gente. Vocês podem ver nos stories lá, uma pessoa no colo, meu pai amado. E a Tita viu a Nega Blandina daí. E ela diz assim: ela estava com um lencinho amarrado no cabelo, um olhar muito sereno de uma mãe que pega seu filho no colo e me disse: vem que eu vou cuidar de ti. Foi muito emocionante, né? Porque às vezes o que falta é o nosso corpo que sente, como é o caso da Tita ali, né? Quando ela estava no meu colo ali, que a Nega Blandina estava fazendo esse movimento, eu via ela como se ela fosse mesmo um bebê, tipo, menos de 6 meses de idade, no berço, né? Então, aquilo que faltou lá e que até hoje, ainda a Tita com 58 anos de idade, né, Tita? Para dizer que nós levamos às vezes uma vida inteira carregando uma dor por algo que aconteceu numa fase da infância que a gente nem lembra. Quando eu falo aqui, como eu falei no outro dia, né, sobre as crianças ficarem nas creches e falo no Caminhos da Prosperidade do quanto machuca uma criança quando ela não tem acesso à sua mãe, quando ela não tem acesso ao seu pai. Mostrei ontem, né, também ali sobre aquele médico, né, falando, mas eu com 5 anos eu ficava sozinho. Ali nós vemos nitidamente uma criança ferida, né, querendo normalizar algo que foi muito difícil. Então, a Tita lá nessa primeira infância, antes dos 6 meses de idade, ela ficou lá no berço e ela se sentiu sozinha e ela se sentiu que ela não era vista. Ela se sentiu abandonada lá, com medo, né, de que a minha mãe, eu não me sinto ligada a alguém. Era como, e a Tita, agora eu tô falando aqui do que eu percebi ontem, por esse olhar da Nega, né? A Nega viu essa criança, ela acessou, né? Eu acessei, enfim, essa criança no berço e esse medo de não existir. Era como um medo de não existir, um medo de não conseguir fazer parte, um medo de não conseguir estar integrada. E a Tita tá dizendo que pode falar. Então, esse colo que a Nega Blandina deu ali para ela é como que registrar agora uma nova memória no corpo, é como voltou lá nesse tempo e quem ganhou o colo foi esse bebê, né? É como se voltou lá no tempo e alguém ia ver essa nega, e a Tita disse que via os peitos dela bem grande e realmente eu estava sentada lá com ela no colo, tinha que ficar me ajeitando porque dava a impressão que o peito era muito grande, vinha até aqui embaixo assim, e que era às vezes meio um pouco desconfortável para segurar ela bem assim no colo. E a Tita disse depois, eu vi ela tem os peitos bem grandes, com um lencinho, e os olhos bem escuros. E o meu olho é claro, ó. E ela disse, eu vi os teus olhos bem escuros, eram os olhos da Nega. E o que a Tita não sabe é que hoje outra pessoa me mandou um áudio falando de ontem, e ela disse,
Ah, eu sentei na tua frente e nos primeiros segundos eu olhei, era tu. E depois, quando eu olhei, já não era mais. E os teus olhos não eram mais não eram os mesmos mais também. Então eu já vi que era a nega Blandina. Assim que eu olhei, eu já reconheci que era. E então eu disse assim, conta isso pra Tita, porque ela vai gostar de saber. A tua nora, Tita, que falou. Então, o que eu quero dizer para vocês é que havia ali um trabalho muito grande da espiritualidade, né? E que na Casa do Caminho eu fiz um treinamento, né? Foi um treinamento para que eu pudesse chegar nessa noite de ontem lá e acolher isso. E a Cleci fez umas... A Cleci está dizendo, foi muito emocionante de ver. A Cleci, antes de começar o trabalho, ela fez umas fotos e me mandou mais tarde, né? De quando eu estava lá meditando. E foi muito, muito interessante, porque eu estava lá meditando e me conectando. E agora eu vou falar uma parte dos bastidores, né? E como a gente fala as coisas e como é difícil a gente integrar isso tudo na nossa vida, né? Enquanto a gente está aprendendo, está treinando, Fábio. Eu estava lá fazendo a meditação e eu vi, tem todas aquelas janelas, né, lá. E eu vi espíritos pro lado de fora, na sacada lá, em todos os lados, assim. E era como se eles ofereciam uma ameaça. Matilda! Deu, meu bem? Era, Matilda! Vem cá, vem. Vem. Chegou uma moto aí de um entregador, eu acho. Aí ela fica latindo, né? Então, gente, quem tá entrando agora, vocês vão se assustar, porque eu tô falando de espírito, tá? Por favor, e quem não tá entrando agora, que já tava também, não sei que vocês vão se assustar. Mas é assim, gente. Já teve uma carta que veio aqui de um espírito que disse, se vocês querem ouvir coisa fácil, aqui não é o lugar. Vocês querem ouvir só coisas, só notícias boas, só coisas fúteis e superficiais, aqui não é o lugar. Então vocês vão ver outras coisas. Então, nesse momento que eu estava ali fazendo essa meditação, eu vi a sacada lá do prédio, ela é bem grande assim, né? E tem todas aquelas cortinas escuras. E eu lá meditando assim, eu vi aquela sacada cheia de espíritos pro lado de fora, né? E aí eu fazendo a prece e eu vi aquilo e eu pedi assim, primeiro, olha só o pensamento limitado, né? Primeiro vi assim, gente, mas como é que eles subiram aqui? Porque o 12º andar, 13º, né? 13º andar, como é que subiram aqui? Aí depois, tá, mas não precisam disso, né? Tipo, eles vieram pelo lado de fora mesmo. Mas era uma ameaça, eles estavam pro lado de fora, mas era uma ameaça, né? E aí eu rezando, eu pedindo assim a espiritualidade benfeitora, né? E a amiga que não permitisse que ali entrassem pessoas, espíritos, né? Que viessem para prejudicar o trabalho, que viessem com a intenção de atrapalhar, que viessem com a intenção de impedir, né, que aquelas pessoas que estavam ali fossem beneficiadas. Eu fazendo essa prece, né, que a gente tivesse ali uma proteção da espiritualidade, para que todos pudessem, com essa proteção, estarem em paz, se sentindo seguros, né? E aí, eu falando isso, vai que sai do controle, seria um alvoroço. Então eu pedindo essa proteção, para esse auxílio para mim, para poder conduzir esse trabalho e para que tudo ali estivesse bem. E aí foi onde a nega Blandina se apresentou. E aí eu já comecei a chorar ali, né? Porque eu não tinha até então percebido ela. E daí ela veio e disse, mas filha, filha, não fala sempre, filha, que não pode excluir ninguém, filha. Que todo mundo tem direito de pertencer. E aí veio a emoção, né? Porque sim,
Todos têm direito de pertencer. Como que eu vou lá e rezar e pedir que os maus fiquem fora, né? E aí ela continua dizendo, Fia, todo mundo tem direito de pertencer, todo mundo tem direito de ouvir e de mudar, né? E todo mundo tem direito da cura, da alma, né? Do coração. E aí as lágrimas escorriam, né? Eu tava com uma roupa fininha, as lágrimas escorriam. Eu pensei, daqui a pouco era uma roupa branca, daqui a pouco tô com a roupa transparente, como quando a gente toma banho com a camiseta branca, né? Porque as lágrimas escorriam. E eu disse, sim, tu tem razão, né? Tem razão. Todos têm, sim, o direito de pertencer. Também aqueles espíritos que chegam e que vêm para nos perturbar. E eu falei ainda há poucos dias disso aqui com vocês, né? De uma experiência lá na minha sala que tinha vindo alguns espíritos para me ameaçar e que a espiritualidade tinha falado, não, mas todo mundo tem direito, né? Quando eu falei, tá, mas como é que vocês deixaram entrar para me ameaçar aqui no meu ambiente de trabalho? Como que eu vou conseguir me concentrar? E eles falaram, não, mas todo mundo tem direito. E aí ontem eu fazendo a prece, eu pedindo que não viessem espíritos que fossem atrapalhar, perturbar e tal. Vê como isso é automático em nós. Como eu estava fazendo uma prece que não condiz com aquilo que eu realmente acredito. Como eu estava falando uma coisa como que ensaiada, como que é costume que todas as pessoas peçam isso, um pedido sem coerência com aquilo que eu falo e com aquilo que eu acredito. E aí quando a nega veio e falou isso, eu disse, é mesmo, tipo assim, é como se eu tinha esquecido. E ela veio me relembrar, é mesmo. Sim, podem entrar todos. Podem entrar todos. Podem entrar todos. E aí eu comecei a repetir isso. Sim, vocês todos podem entrar, todos são bem-vindos. E só no dizer isso, gente, só no dizer isso, todos são bem-vindos. Todos vocês podem entrar. Isso já mudou muita coisa. E eu comecei a rir. E comecei a rir de ver aquilo assim, de ver a emoção de alguns que tinham teoricamente vindo ali para fazer confusão, né? E como eles se modificaram e se emocionaram em ser incluídos, em ser aceitos, em dizer assim, sim, vocês podem entrar, não importa qual seja a intenção de vocês. Que eu falei aqui ontem ainda, né? Ah, eu sou muito boa, mas até que não pise no meu calo, né? E eu dizia, então eu não sou boa. E como foi importante para eles que eu dissesse assim, vocês podem entrar independente da intenção que vocês tenham. Tudo bem. Mesmo que vocês vieram para criar confusão, para causar o mal, não interessa. Vocês são bem-vindos. Podem vir. E isso fez com que houvesse uma mudança neles. E ali muitos já começaram a chorar. E aí eu me emocionei mais ainda, eu ria olhando aquilo, porque era uma visão incrível. E aí a nega Blandina veio, né? Pedir permissão para mim, para fazer aquele trabalho ontem. Porque eu tenho que dar essa permissão, porque é o meu corpo, eu estou ali me expondo, né? Eu estou ali e as pessoas foram até ali porque ouviram o meu chamado, o meu convite, então eu tenho uma responsabilidade. E então a nega Blandina pediu permissão, né? Para que ela pudesse se manifestar através de mim em alguns momentos para fazer aquele trabalho. E eu ri depois, porque eu disse assim, eu falei para ela, tá, pode, mas, né, vamos ser mais
Tipo assim, pode fazer, mas de uma forma menos impactante, porque eu não sei como são essas pessoas que estão aqui, eu não sei como elas vão receber isso, como talvez as pessoas vão se assustar, porque não era essa proposta, né? Porque não sabem o que vai acontecer e então, né? Podem fazer, mas eu concordo, eu deixo, mas sem muito alarde, assim. Então, para as pessoas que já estavam mais conectadas com a Nega Blandina, ela realmente pôde ser ela e falar realmente. E para outras pessoas, eu percebi que ela começou a falar a Fia e tal, e aí houve uma mudança e ela amenizou a maneira de falar para a pessoa não se assustar, mas foi sempre ela ali, né? Mas então ela mudou um pouco a maneira de falar para se adequar mais àquilo que a pessoa pudesse esperar. E para as pessoas que podiam ouvir a Nega Blandina verdadeiramente como ela é, ela falou assim, mas Fia, a Fia tava só treinando, Fia, mas não é assim, porque nós temos problema na arma. Ai, ai. Deixa eu ver o que estão dizendo. A Cleci disse, você estava com um sorriso lindo no rosto. Aí falei pra Fran. Aí me deu o celular pra ela tirar o... aí deu meu celular pra ela tirar foto. Fizeram as fotos, eu tava lá. Em transe, né? A Fábio diz, a paciência é realmente um dom do bem, né? Quantas vezes eles precisam nos repetir os ensinamentos? Né, Fábio? Nós estamos treinando, né? E às vezes a gente precisa treinar, até chegar na excelência. Olhem lá o exemplo dos goleiros famosos aí, né? Um é um ótimo goleiro, porque quando o time vai para casa e eles vão dormir, vão descansar, aquele que fica lá treinando sozinho, esse chega a excelência, né? Então nós estamos treinando e não dá pra gente querer ir lá e em uma noite, né, como foi ontem, pronto, tudo está resolvido, ou em uma constelação que eu vou fazer, tudo fica resolvido, ou um tratamento de reiki, tudo fica resetado. Não é assim, mas é essa repetição, né? A Marlene diz, quando vamos dormir, não devemos pedir a proteção para que durante a noite não venham espíritos não bons? Acontece, Marlene, que aí é diferente. Ontem lá era uma noite de cura. Era um espaço de cura espiritual e físico. Era um trabalho que estava sendo oferecido para as pessoas que estavam ali. Então, se é um trabalho de cura, todos têm que ter direito de entrar. Os mais adoecidos que são os que mais precisam. Agora, quando você vai dormir, você não está fazendo um trabalho com eles. Quando você está na sua casa, ali, você não vai aceitar que os espíritos venham na sua casa perturbar. Porque você ali não está num hospital, você ali não está fazendo um trabalho de auxílio, como é aqui no hospital, aqui na minha sala, né? Ali eu não posso dizer, não, aqui vocês não vão entrar. Se ali é um lugar de cura, né? Na sua casa não é um lugar de cura. Na sua casa eles não têm que ficar. Se algum espírito se manifesta na sua casa que está trazendo alguma coisa ruim, não, aqui na minha casa não, pode ir lá para o centro espírita, pode ir lá para a igreja, pode ir para outro lugar, na minha casa não. Então a gente precisa saber diferenciar as coisas, né? Ela até dançou, foi mesmo. Gente do céu, a vontade era girar por tudo ali, né? Mas como eu disse, não, vou dar uma controlada, né? Segura aí, mas a vontade era de girar um monte lá. Foi contigo, né, Jéssica, que ela dançou. Foi um atendimento bem personalizado, né? Para cada pessoa foi de um jeito. Então é assim, gente. Hoje era só mesmo para dar um feedback. E
As pessoas estão comentando lá nas mensagens, né? Dizendo de como se sentiram. Quem estava lá ontem? Como está se sentindo hoje após o trabalho? Me contem aqui, contem para os outros que não foram, como você está se sentindo hoje. Que é isso que importa, né? Não importa o que aconteceu nos bastidores, o que eu vi, o que eu não vi, o que senti, o que eu não senti, isso não importa. Importa é, houve resultado para vocês? Vocês sentiram que fez algum movimento em vocês? Vocês sentiram que teve uma diferença? É isso que importa. Vamos ver. Recarregada, muito bem, a Jéssica diz. A Marlene diz, estou bem feliz para hoje. Nós vamos fazer um encontro depois. A Fabiana diz, muito bem, nossa. A Fran, feliz, leve, dormir muito bem e acordei melhor ainda. A Tita, estou bem. A Jéssica, dormi muito bem. Muito calma, nem tô catando confusão. É isso que vai dizer, gente, se aquilo que fizemos lá ontem realmente é algo bom. Não é o que eu tô dizendo aqui, tinha espírito, tinha nega blandina, tinha não sei o que lá. Isso aí não importa, né? Importa é se quem estava lá está diferente hoje. Porque mesmo que ontem lá estava gostoso, estava um ambiente legal, mas o resultado final, né? O efeito daquilo que houve ontem foi bom ou foi ruim? Se foi ruim, então tudo aquilo que eu falei e que eu senti, que eu percebi, não serve para nada, é só ilusão da minha cabeça, né? A Jéssica diz, ambiente de trabalho muito melhor, leve. Gente, o ambiente de trabalho da Jéssica tá melhor. Vocês sabem a dimensão disso? Vocês compreendem as conexões que existem no ambiente de trabalho estar melhor, naquilo que eu falava, dos espíritos que estavam lá, do trabalho que foi feito ali ontem? A Cleci dizendo, leve, feliz, com muito amor no coração, e o coração cheio de gratidão, muito bom, muito diferente. A Jéssica, aguardando os próximos encontros já. Então, é isso, gente, obrigada pelos feedbacks de vocês. É isso que diz se aquilo valeu a pena, se aquilo que eu estou contando para você é algo bom ou não. É o que Jesus disse, né? É pelos frutos é que nós reconhecemos a árvore. Então, se os frutos são bons, se os frutos são bons para vocês hoje, então nós podemos reconhecer que essa árvore é boa, né? Então vamos cultivar essa árvore para que ela dê mais frutos. E eu tô muito animada hoje para fazer um outro grupo desse. Como eu disse, foi o primeiro, né? Foi uma coisa assim de última hora, mas eu já tô muito animada para fazer um próximo. Dá vontade de te colocar na caixinha e carregar pra gente, diz a Jéssica. Levar pra casa? Não, mas olha, teve uma vez um espírito que ele veio me ameaçar numa reunião mediúnica e falou que eu fazia um monte de coisa ruim e tal. Ok, ele falou um monte de coisa, conversaram com ele e eu achei que ele tinha sido encaminhado e não foi. E passados 15 dias, novamente no centro espírita, numa reunião mediúnica, ele se manifestou e ele disse, gente, pelo amor de Deus, me colocaram junto com essa mulher, 15 dias eu fiquei com ela é insuportável. Ela fica falando o tempo todo de mudança, de não sei do que, de Jesus Cristo, de vida passada. É insuportável. Vocês me levam para qualquer lugar, mas eu não aguento. Aí falou assim, tá, tu aceita ir para uma colônia lá, não sei o que lá. Eu aceito ir para qualquer lugar, mas que eu não esteja com essa pessoa. Tá, mas tu não falou que ela era do mal, que ela fazia não sei o que lá de ruim, não sei o que, ele disse assim, mas eu falei aquilo, mas eu nem conhecia ela, eu falei porque me mandaram falar, porque eu estava trabalhando, esses serviços, né, espirituais que algumas pessoas vêm fazer para nos destruir.
E, e ele disse assim, eu falei, mas eu nem sabia quem que ela era. Mas agora que eu já sei, não, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa, mas me deixe longe. Então, Jéssica, talvez tu não vai gostar. A Fabiana diz, se no paraíso é essa sensação, meu Deus, trabalhar para ser melhor com bastante dedicação. O Cícero está dizendo, a Cleci estava em transe ontem, quando chegou em casa. Olha que lindo. Um dia eu vou contar para a Cleci o que foi que aconteceu ali no atendimento dela. Mas foi bem forte. Talvez um dia eu conte. Deixar curiosa agora. Ela estava bem zen. Que bom. Então, gente, agora nós estamos pensando aqui, né? Eu com a equipe. Ontem tinha 13 pessoas para atender. E acabamos, era 21h30, conforme programado, né? Mas acaba às vezes sendo cansativo para quem estava lá, né? Então eu vou esperar agora um feedback também de quem estava, que ficou esperando, se foi cansativo, porque num próximo, talvez eu vou precisar diminuir ainda mais o número de pessoas. Ontem já foi esse teste com 13 pessoas, mas acabou ficando cansativo, né? E talvez no próximo só 10 pessoas, diminui um pouco para mim também. Pensei talvez de fazer num formato que a gente tenha, por exemplo, num sábado à tarde, tipo das 16 horas para frente, que aí as pessoas não vêm cansadas do local de trabalho. Enfim, estamos pensando agora qual o melhor formato para que seja ainda, para que vocês aproveitem ainda mais esse momento, né? Sem a preocupação de sair tarde dali, de ir para casa à noite muito tarde e nem nada disso. Então estamos pensando, se vocês tiverem ideias também, como seria bom para vocês, se vocês forem, como seria bom para a gente chegar num formato assim que fique bem legal para vocês. Então estamos já preparando o próximo. Vou dizer que foi um sucesso, assim, eu gostei muito. Levar os colchões foi legal, dá para relaxar e esperar. Os colchonetes, né? De repente dá para levar mais um travesseirinho, uma almofada, até um cobertorzinho, né? Agora que tá frio, para se cobrir lá. E quem sabe numa sexta-feira à noite, que aí as pessoas já podem ficar até mais tarde ali, e não sei. Vamos pensando. Vocês vão me dando sugestões também. E nós vamos analisar e ver o que é melhor para vocês, porque eu vejo aquilo que é bom para mim e às vezes vocês acham que não, né? Eu não achei nada cansativo, ficava bem mais, a Cleci disse. E a Fabiana disse, é bom a gente se aquietar. Que bom então, porque no fim eu já estava um pouco preocupada com as pessoas que estavam ali, que foram as primeiras a serem atendidas e que estavam aguardando terminar a roda, né, de atendimento, e que talvez quisessem ir embora. Enfim, talvez agora mesmo na próxima vocês já vão sabendo como vai ser e já sabem que vai funcionar dessa maneira, que depois que você é atendido pela Nega Blandina ou por mim, vocês vão poder deitar lá e ser atendido pela espiritualidade, que é o que eu falei ontem para vocês, que enquanto vocês estavam deitados lá, a espiritualidade estava trabalhando também com vocês. Então vocês, esse hospital que funciona aqui, que vocês não veem, ele foi montado lá, né? Então as pessoas estavam deitadas, mas estavam recebendo também ali auxílio. A Marlene diz que sem fazer a primeira eu já penso em fazer outra. Sabe, tu pode vir presencialmente daí, né, Marlene? Porque realmente ontem não deu a ligação e não é por acaso, tá? Porque como foi o primeiro que a gente fez, eu não tinha noção de que ia ser assim, eu não estava preparada. Eu soube lá, naquela hora da meditação, como que ia ser isso. Eu não tinha realmente uma programação do que ia acontecer. Eu até levei algumas coisas, porque eu tinha tido uma ideia de fazer uma dinâmica lá com vocês, eu não fiz.
Porque saiu totalmente fora daquilo que eu tinha pensado, né? Eu digo sempre aqui para vocês, eu faço um plano, a espiritualidade faz outro. Eu digo uma coisa, eles dizem outra, e ok, tá, eu tenho que voltar atrás, de vez em quando eu falo, uma coisa não é assim. A espiritualidade, não, é assim. Tá, então, gente, é assim. Eles me desmentem, eu digo, né? Então, eu não estava preparada para fazer isso ontem, não era meu plano fazer isso daquela forma que foi ontem. Ela aconteceu. Ó, e a voz já começa a querer mudar, já tem gente aqui querendo falar. Então, Marlene, não ia dar para fazer o trabalho que contigo mesmo online. Não foi à toa que não deu para fazer a ligação contigo. Não ia dar para fazer naquele formato. Então, precisa ser online. Quer dizer, precisa ser presencial aquele trabalho ali. E aí, então, online a gente pode pensar numa outra forma, numa outra maneira. Mas aquele ali tem que ser presencial. A Cleci tá dizendo que quer levar o marido dela. Quero ir com o Cícero, meu marido merece sentir essa maravilha. Marlene, eu estava sentindo que não ia dar, né? Dificilmente tiramos tempo para ficar em silêncio, foi uma oportunidade. Então é isso, gente, muita gratidão pelos feedbacks de vocês. Que bom que hoje eu posso ler os comentários de vocês aqui, né? E que bom que nós estamos juntos aqui nessa live hoje. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Então se conectem agora, fechando os seus olhos. E nós pedimos a Deus a proteção, o amparo para todos nós nesse dia de hoje. Que possamos receber o auxílio necessário da espiritualidade benfeitora. A energia necessária para que possamos cumprir com os nossos propósitos de melhoramento, de crescimento. Dá-nos, ó Pai, a Tua proteção, o Teu amparo, a Tua luz. Dá-nos, Senhor, que possamos estar animados pela energia que vem de Ti, para que possamos assim executar tudo aquilo que nos cabe nessa terra de provações, que possamos alcançar os nossos propósitos nessa encarnação, que o Teu amor nos ilumine, nos guie, nos ampare e nos dê aquilo que nós não podemos conseguir sozinhos. Que assim seja. Eu quero dizer ainda uma coisa para vocês. Hoje à noite, às 21 horas, quem está aqui nesse grupo, às 21 horas, ontem à noite, o que aconteceu? Só para finalizar aqui, que a minha cliente também deve estar chegando. Ontem à noite as pessoas escreveram nos papéis o que elas queriam curar ontem naquela roda, né? Então uns escreveram, eu tenho depressão, tenho ansiedade, eu tenho insegurança, eu tenho medo do escuro, eu tenho dor no estômago, eu tenho dor de cabeça. As pessoas foram escrevendo o que elas queriam curar naquela noite de ontem, né? E esses papeizinhos ficaram comigo. Então, hoje à noite, às 21 horas, eu vou fazer um momento de prece com esses papéis, onde estão os nomes de cada um de vocês. Então, quem quiser se conectar também às 21 horas comigo, por uns 15 minutos, eu vou fazer esse envio de energia, de vibração para os nomes que estão ali no papel, e para que vocês continuem recebendo esse auxílio da espiritualidade. E amanhã, então, eu vou, de alguma maneira, achar um jeito de
ou de queimar, ou de colocar na água para que se desmanche esse papel e ele possa então ser colocado na natureza, né? Para que esse papel então também não fique aí escrito o que você quer curar, porque é um segredo nosso, né? Então eu vou olhar para esses papéis hoje à noite e rezar com eles e pedir por você, por aquilo que você quer curar na sua vida. Então, se você puder, estiver disponível nesse horário, às 21 horas, você então se conecte também e nós vamos fazer isso juntos. E se você não puder, também tudo bem, eu vou fazer isso e daí depois, então amanhã, eu vou descartar esses papéis aqui de alguma maneira na natureza para que essas energias também possam ser transmutadas, tá bem? Então, até mais. Amanhã nos encontramos novamente na live às 12h12. Boa sexta-feira para vocês. Façam alguma coisa boa hoje, bem divertida, bem boa. Até amanhã.